Espírito Santo, ministra nossa vida, nosso coração, Pai, nos ajuda a compreender, a ter a revelação, Senhor, da Tua palavra aqui nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, dispostos a aprender, dispostos a ouvir, dispostos, Senhor, a sair daqui renovados, Senhor, fortalecidos na nossa fé nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus com as nossas palmas aí, com a nossa voz. Glória a Deus. Hoje eu vou falar de algo e muitas coisas que eu vou falar aqui durante a mensagem, raramente você vai ouvir alguém pregando sobre isso, ou falando que nós passamos por isso. Hoje eu vou falar sobre conflitos internos e conflitos de pensamento. Por vezes nós nos encontramos pensando coisas que nós não gostaríamos de estar pensando. Por vezes nós nos encontramos sentindo coisas que nós não queríamos estar sentindo, mas nós estamos pensando e nós estamos sentindo. E se alguém aqui disser, não, pastor, não, eu não, você está obviamente mentindo, porque todos nós passamos por momentos, por tempos na nossa vida, em que nós estamos pensando algo que nós não queríamos estar pensando, e estamos sentindo algo que nós não gostaríamos de estar sentindo. Isso acontece por o que eu falei aqui alguns cultos atrás, se não me engano numa sexta-feira, que nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, mas muitas vezes o pensamento que nós estamos tendo não é da nova identidade, e o sentimento que nós estamos sentindo não é da nova identidade. Quando nós identificamos essas coisas, nós temos uma oportunidade de aceitar e viver a nossa nova identidade nos pensamentos, nos sentimentos, ou de nós deixarmos com que os sentimentos e o pensamento, as coisas internas que estão acontecendo em nós, elas nos dominem, ou nós assumimos o nosso lugar e a nossa posição na nova identidade. Nós somos uma nova criatura, nós temos o pensamento, a mente de Cristo agora. Amém, irmãos? Nós temos a mente de Cristo. Então muitas vezes nós nos encontramos assim, e muitas vezes nós não sabemos o que fazer, e a religião, ela ainda coopera para as pessoas se sentirem mais mal ainda. A religião ainda, com as suas mensagens de condenação e de culpa, ainda coopera para a pessoa que está em conflito interior, ela se sentir ainda mais mal do que ela está. Porque a mensagem pregada é uma mensagem que condena a pessoa, condena os pensamentos dela, condena os sentimentos que ela tem, condena a vida que ela está levando. Então, essa mensagem da religião faz com que a pessoa aumente o sofrimento que ela está tendo, devido aos pensamentos dela, devido ao conflito que ela está tendo dentro dela. A mensagem da religião aumenta o sofrimento das pessoas, pessoas boas, irmãos, mas que por ouvirem uma mensagem de condenação, eles estão sofrendo mais. Por ouvirem uma mensagem que está sendo, a pessoa está sendo julgada a todo tempo. São mensagens que julgam as pessoas e condenam as pessoas. Então ela nunca melhora dos pensamentos dela, nunca melhora dos sentimentos, e os conflitos interiores tendem a piorar. Quantos de nós não tivemos essa semana, esse mês, esse ano, um conflito interior? Um conflito dentro de nós, um sentimento que nós não gostaríamos, algum pensamento que a gente não gostaria de ter. E nós, muitas vezes, a religião, ela incentiva a gente a não assumir que a gente tem. E a solução dada é a gente ir fazer algum ritual mágico, religioso, para a gente não ter mais aquele pensamento, ou para a gente não ter mais aquele sentimento, ou para não estar mais naquele conflito. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Olha que interessante que a mudança de mente, a mudança nos nossos pensamentos, elas trazem para nós a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz assim, aqui em Romanos 12:2, ela diz assim:
para que sejam capazes, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como aquilo que nós temos na nossa mente pode nos ajudar a experimentar a vontade de Deus ou ficar longe da vontade de Deus, a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aquilo que está se passando dentro de mim vai cooperar para mim experimentar a vontade de Deus, ou vai cooperar para mim não experimentar a vontade de Deus. E por isso nós temos muitos irmãos que são pessoas boas nas igrejas, mas que não experimentam a vontade de Deus. São pessoas que estão sempre com conflitos internos. Dentro da pessoa é uma guerra, é uma batalha, é uma luta nos seus pensamentos. E ela chega na igreja, nos lugares, né, que chamam de igreja, e é mais condenação, é mais culpa. E se alguém fala para algum pastor o que ela está pensando, o que ela está sentindo, eles vão dizer que ela está possessa, está endemoniada. Elas demonizam os sentimentos das pessoas, demonizam conflitos internos das pessoas. Quantas pessoas que não vêm procurar ajuda, porque eles pensam que a gente vai dizer que eles estão endemoniados. Irmãos dentro das igrejas que não procuram seus pastores, porque eles têm medo que o pastor vai dizer que ele é uma pessoa endemoniada, possessa, porque ele está pensando algo que ele não deveria estar pensando, e ele está sentindo algo que não deveria estar sentindo. Algumas semanas atrás nós atendemos uma pessoa aqui na igreja, que ela tinha o desejo, sentimento, desejo, pensamento, de bater, de matar os seus filhos. Você diz, pastor, isso é horrível. Mas o que passa na mente de muitos de nós também é horrível. O que passa dentro de nós muitas vezes também é horrível. Por que nós vemos pessoas muitas vezes tentando tirar a sua própria vida, tentando se matar por causa do conflito interno, por causa da sua mente que está deixando, não é a mente de Cristo que está dominando ela, é a mente carnal, é a mente humana, não é a mente da nova identidade. Por que as pessoas pensam e se deixam levar até que tirem a sua vida? E quando algum irmão diz assim, pastor, eu até pensei em me matar, a mesma coisa, eles dizem que a pessoa está endemoniada. Demonizam os sentimentos das pessoas, demonizam o pensamento das pessoas. Tem muitas pessoas que dizem assim, não pastor, mas quem se matou, quem se suicidou, ele perdeu a salvação. Mas quem disse para você? Foi a Bíblia ou foi a religião que disse para você? Porque tem irmãos que ele tem essa convicção, que quem se matou, quem tirou a sua vida, ele foi para o inferno. Mas quem disse? Deus leva em consideração o problema que a pessoa está passando, Ele leva em consideração tudo. Eu não estou incentivando aqui ninguém a fazer isso, e nem dizendo que isso é bom ou que isso é certo. O que eu estou dizendo é que nenhum de nós é capaz de condenar ou de julgar quem está sendo salvo ou quem não está sendo salvo. Nenhum de nós. Quem diz que as pessoas que tiram a sua vida vão para o inferno é a religião. É porque a religião não leva em consideração o ser humano, o sentimento do ser humano, a vida do ser humano. Só leva em consideração os seus dogmas religiosos, seus pensamentos religiosos, mas não leva em consideração o homem, o ser humano. Então eles dizem, vai para o inferno, a pessoa tirou a vida, vai para o inferno. Ele não sabe o problema que a pessoa estava passando dentro dela. Não sabe que quem era para ajudar, às vezes a pessoa não está ajudando. Não sabe que a igreja que era para auxiliar, condenou a pessoa, jogou ela no lixo. Eles não sabem nada disso, só sabem dizer que vai para o inferno. Eu quero dizer que quando alguém é abandonado assim, irmãos, nós temos um Pai cuidando de nós. E se você está aqui nessa noite com um conflito interno ainda, você está aqui sendo cuidado por Deus. Deus trouxe você aqui para ser cuidado por Ele. Então nós passamos. E o tema de hoje, irmãos, cada vez mais eu vou aprofundar mais. Eu vou falar coisas aqui que raramente você vai ver alguém pregando sobre isso, falando sobre isso, ou assumindo sobre isso. Então nós temos esses conflitos. Mas se você perguntar para o crente diz, não, pensamento mal, na minha cabeça não, pensamento mal não. Eu só penso nas coisas de Deus, por isso que eu oro. E se vir um pensamento mal, eu vou para um monte orar. Irmão, crente, ele não assume
Não assume. Ele não assume porque a igreja, a denominação que ele vai, os religiosos que estão em volta dele, só sabem condenar. Porque se ajudassem, quando ele dissesse, poxa, eu estou com um pensamento mal assim, se tem filho de Deus ali, vai ajudar essa pessoa nesse momento. Se tem religioso, vai condenar essa pessoa nesse momento. Os irmãos religiosos, as pessoas mais religiosas, eles, quando sabem que alguém está tendo um pensamento mal, eles dizem assim, só pode ser o diabo, é o demônio. Não, ele está tendo um pensamento, ele não está endemoniado, é um pensamento mal. Agora, a religião não aceita. A religião não aceita que nós podemos ter esses pensamentos. Pessoas que ouvem, quando estão nesses lugares, mais sobre o pecado do que sobre o perdão de Deus. Ouvem mais sobre o diabo do que sobre Jesus Cristo. Ouvem mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ouvem mais sobre castigo do que sobre o amor de Deus. Ouvem mais sobre julgamento do que sobre a graça de Deus. É claro que vai ficar um monte de crente perturbado. É claro que vai ficar um monte de pessoas nas igrejas perturbadas. Porque a mensagem ouvida, ela pode trazer saúde para o corpo. A boa palavra é saúde para o corpo, diz a palavra. A boa palavra é saúde para o corpo. Mas é claro que se você vem aqui e só ouvir mensagem de condenação, de culpa, você vai ficar perturbado, você vai ficar temeroso, você vai se condenar. E é isso que acontece. Então muitas pessoas que estão ouvindo essas mensagens, elas não conseguem se recuperar de um momento de conflito interior, não conseguem. São pessoas que vão ficar a vida toda assim dentro da igreja, conflitos, não sabem, não conseguem lidar com esses conflitos, não conseguem lidar com esses pensamentos, porque esses pensamentos, ela sabe que não pode ter, mas ela tem. Ela sabe que não pode estar sentindo isso, mas está. E agora, o que faz? Ai, pastor, vai orar. Ai, pastor, vai para o monte. Ai, vai não sei o quê. O crente sempre sabe o que tem que fazer. Sempre. Quando é com os outros, né? Quando é com os outros, ele sempre sabe o que tem que fazer. Hoje nós vamos ver o que o Evangelho vai dizer para nós sobre isso. Ele já disse para nós, né? Coloca para nós ali o Filipenses. Filipenses está dizendo o seguinte: tudo, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, pense nisso, pense no que é verdadeiro. Pense também no que é honesto, pense no que é justo, pense no que é puro, pense naquilo que é amável, pense tudo aquilo que é de boa fama, se algum louvor existe, isso ocupe o pensamento de vocês. Ah, pastor, eu sei disso, mas não consigo. A nossa identidade é essa aqui. A nossa identidade é essa aqui. Muitas vezes nós não estamos pensando isso. Pastor, qualquer um de nós, pastor, o pastor, os líderes, qualquer um de nós, todos nós temos pensamentos que não vão, irmãos, estar de acordo com o que você está lendo aqui na Bíblia hoje. E muitas vezes você vai ter pensamentos assim. Pastor, eu achei que a gente é santo, não pensava coisa má. Nós somos santos, nós somos perfeitos, o nosso espírito está pronto, mas nós somos muitas vezes, irmãos, bombardeados com pensamentos que não é da nossa nova identidade. E é aí que nós temos que saber. E hoje nós vamos ver como nós vamos lidar com esses pensamentos. O que a gente vai fazer quando vem um pensamento assim? O que a gente faz? Porque a maioria da igreja, a maioria dos pastores, a maioria dos líderes vão dizer que eles não pensam nada de ruim, não. É só os outros que pensam. Eles não, eles se consagram. Como que eles vão pensar se eles se consagram? Como que eles vão pensar alguma coisa ruim se eles jejuam? Como que eles vão pensar alguma coisa ruim se eles não saem do monte? Se eles pensam alguma coisa ruim, eles ficam 7 dias no monte. Ficam lá, que pensaram alguma coisa ruim, agora, eu não podia, eu pensei alguma coisa ruim, agora eu vou para o monte, me consagrar 7 dias, para que esse pensamento ruim vá embora. Para que esse pensamento ruim não venha mais. É uma condenação, é uma vida de condenação. Mas nós vamos ver hoje como nós podemos lidar com isso.
E não é com métodos religiosos, não é com métodos que a religião nos ensina. Então, como que nós vamos lidar com isso? Eu vou falar aqui, irmãos, nessa parte eu vou falar algumas coisas, e depois, no final da mensagem, nós vamos falar outras. Se você tem alguma coisa aí, anota as mensagens, é melhor. Se você não tem, eu posso mandar depois o texto todo para você. A primeira coisa, quando eu estou num conflito, o que eu estou pensando? Eu estou pensando algo mal, estou pensando algo ruim, eu estou num conflito interno dentro de mim, não sei como resolver, não sei, eu estou tendo sentimentos que eu não gostaria de ter, eu estou tendo pensamentos que eu não gostaria de ter, e agora o que eu faço? Será que eu me distanciei de Deus? Será que Deus me abandonou? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você é humano, é que você ainda está na carne, é que você ainda é bombardeado por pensamentos que não são seus. Escute, esses pensamentos não são seus, esses sentimentos não são seus, porque a sua nova identidade, você pensa isso aqui, que estava aqui agora, né? Em Filipenses 4:8. Essa é a nossa nova identidade. Isso ocupa, por isso o apóstolo Paulo está dizendo, isso ocupe a mente de vocês. Por quê? Porque essa é a sua identidade. Esse é você. Você não é essas coisas ruins que passam pela sua cabeça. Irmãos, o irmão chegou para mim uma vez assim, pastor, estou pensando em separar da minha esposa. Está pensando em separar? É porque, pastor, assim, não sei, nem sei porquê, é um pensamento. Estou pensando em separar. Quantas pessoas só esse ano a gente já atendeu, que pensam em tirar a vida, que pensam, sabe, e a pessoa, ela nem tem uma explicação, ela não tem é só porque ela está num conflito interior, ela não sabe lidar com isso. Filhos de Deus que passam isso e não contam para ninguém, não contam para os seus pastores, porque seus pastores vão condenar, dizer que eles estão endemoniados, dizer que eles estão dando brecha para o diabo, vão condenar. Não contam para nenhum líder, nenhum conflito interno, nem o que eles sentem, porque as pessoas e os religiosos vão achar algo muito feio, um crente sentir isso, um crente pensar nisso. Não pode, não, crente não pode, crente não pensa isso, não. Então as pessoas, elas vão ficando acuadas, sem poder falar nada para ninguém, porque a religião faz isso. Ninguém pode contar o que está pensando, porque é condenado pela religião. Ninguém pode contar o que está sentindo, porque é condenado pela religião. Mas eu quero dizer para você que você está diante da graça de Deus agora, e do amor de Deus agora. Você pode ser você diante de Deus. Quando nós entendemos o evangelho da graça, as máscaras todas elas caem. Nós somos o que somos, porque Deus nos aceita assim, mas tem trabalhado para nos transformar dia após dia. Nos ajuda dia após dia. Não existe máscara, ninguém precisa esconder o que é. Ninguém precisa. Diante da graça de Deus não se esconde quem nós somos, porque quem está fazendo a obra em nós é um Pai amoroso na nossa vida. Ele não está para julgar e não coloca a igreja para julgar ou condenar eu e você. Por isso eu e você temos sim uma oportunidade hoje de viver uma nova vida e vencer os conflitos internos, porque pela graça de Deus nós temos poder e autoridade para isso. Como que nós vamos fazer, pastor? Como que a gente lida com isso? Eu tenho muito isso, pastor. Sempre alguém no meio vai dizer, eu tenho muito isso, eu tenho muito conflito interno, às vezes estou com vontade assim, nem sei o que fazer. Eu tenho uma boa notícia, não sei se é boa notícia ou é ruim, né? Mas eu quero dizer para você que não é só você. Todos nós temos isso. Todos nós, pastor, eu achei que eu ia vir para a igreja. Não, irmão, você não só veio para a igreja, como você é a igreja. E você tem agora a ajuda de Deus. Deus está te ajudando agora com essa palavra. Agora Deus está ajudando você. Agora Deus está trazendo o remédio para a tua alma aqui. Esse é o remédio para a alma do ser humano. É a palavra de Deus, o evangelho, não falta nada. O que ocupa o meu pensamento? Isso não está ocupando o meu pensamento, pastor. O que eu faço? Então agora nós vamos fazer essas coisas ocupar os nossos pensamentos. Não vou ter mais isso, pastor. Vamos ter até a gente morrer, a gente vai ter pensamentos, sentimentos que a gente não gostaria de ter. Mas como pode, pastor, um crente sentir alguma coisa que ele não podia estar sentindo? Ele pode. E por que não pode?
Quem disse que não pode? É que quem sabe você foi criado dentro de um sistema religioso que se você não mostrasse santidade, você não era bom. Mas eu digo para você que aqui você é filho de Deus. Aqui você é filho de Deus e Deus sim, Ele está ajudando eu e você aqui nessa noite. Como que eu vou lidar com isso então? Uma das primeiras atitudes que eu tenho que ter, quando eu estou com esses pensamentos, esses sentimentos, e o que eu estou falando para você aqui, irmãos, é porque eu já fui ministrado, é porque eu já lidei, é porque eu já tenho experiência com isso. Não é só palavra, não é só letra, tem o poder de Deus, tem a experiência. O que nós fazemos quando nós estamos lidando com um conflito? Irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Eu não estou falando aqui, eu estou tristinho hoje. Não é isso, eu estou falando de conflito, irmãos. Coisas ruins que incomodam a gente, que a gente chora por dentro, que está rasgando a gente por dentro, está entendendo, irmãos? Alguém já teve isso, não? Não? Só isso de gente sempre diminui. O povo, acho que é eu que estou muito... Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Não é, eu estou tristinho hoje, não sei que tá. Não, irmão, é conflito, é vontades que você tem, que você sabe que você não deveria ter, são sentimentos que você sabe que não deveria ter, são pensamentos que você sabe que não deveria ter, e eu digo para você, você não está endemoniado. Quem sabe no vídeo, depois na internet, algum pastor lá vai dizer, não, está endemoniado sim, essas pessoas precisam de libertação, deixa eu ir na igreja de vocês para fazer libertação, mas eu vou dizer para ele, já vou dar resposta antes que ele comente no vídeo. Nós já somos libertos desde a cruz, já somos libertos. E o que disser que nós estamos pregando heresia, ele tem que refutar as heresias, tem que mostrar na palavra, porque nós estamos ministrando o evangelho apenas. Irmãos, o que nós fazemos quando estamos nesse conflito? A primeira coisa que eu tenho que saber, eu preciso saber, tenho que ter certeza da minha nova identidade. Eu tenho que saber da minha nova identidade, é a primeira coisa. Eu estou num conflito hoje de vontades, de sentimentos, de pensamentos, e eu estou, nesse inferno eu estou, por dentro eu estou destruído, por dentro eu estou chorando, por dentro eu estou gritando por dentro, até por fora eu estou me segurando, por causa da família, por causa das pessoas, por causa de alguém, mas por dentro eu estou destruído, eu estou gritando, eu estou gemendo por dentro. O que eu faço? Eu tenho que saber quem eu sou, qual é a minha nova identidade, qual é a minha nova identidade. E o que eu faço, pastor? Eu já vou dizer para você o que eu faço. Primeiro eu vou dizer o que você tem que saber. Você tem que saber quem você é nesse conflito, irmão. Você é um derrotado? Quem você é? Você é um filho do diabo? Quem você é? Você é alguém que nasceu para sofrer? Quem você é? Então, no meio desse conflito, desses pensamentos, de tudo isso, você precisa ressuscitar no meio de tudo isso, fazer renascer, fazer aparecer no meio de tudo isso, a sua verdadeira identidade. Quem você é? Filho de Deus, amado de Deus, mais que vencedor. Eu sou cheio do Espírito Santo, não sou derrotado, eu não nasci para sofrer. Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito. A minha identidade tem que estar muito clara. Quando você sabe quem você é, esses pensamentos e sentimentos não vão dominar. Eles vão vir, mas eles não vão dominar, não vão governar, não vão ser teu Senhor. Eles não vão destruir você, eles vão vir, mas a sua nova identidade é uma nova identidade poderosa. Quando você sabe quem você é, meu irmão, esses conflitos eles vêm, e assim como eles vêm, como diz lá no Antigo Testamento, vêm por um caminho, mas por 7 caminhos eles fogem da presença dessa nova identidade que é cheia do Espírito Santo. Quem eu sou? Um espírito com Jesus, sou um com Ele. Quem eu sou? Salvo pela graça de Deus. Quem eu sou? Cheio da vida de Deus. Irmão,
Quem sabe essa semana ainda, esse mês, você vai ter isso, vai pensar isso. O pastor está amaldiçoando. Irmão, você não entendeu nada. E deixa de ser um religioso que qualquer palavra amaldiçoa você. Para com isso. Irmão, quem sabe esse mês, essa semana, final do mês, esse ano, você vai passar por isso. E quando você passar por isso, você tem que saber quem você é. No meio desse conflito todo, você tem que saber quem você é. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. É isso. Segundo, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o que eu tenho. O que eu tenho? Que a maioria dos conflitos é por algo que eu não tenho. É aí que vem esse conflito. Poxa, eu gostaria de ter, ou gostaria de ser, mas não sou e não tenho. E aí vem esses conflitos, vem esses pensamentos, e essa ansiedade toda, esse negócio todo que fica dentro da gente incomodando, fazendo a gente se sentir mal, se sentir péssimo, fazendo a gente se sentir até mesmo um lixo. Mas, irmãos, quando a gente coloca mais forte dentro de nós quem nós somos, a nossa identidade em Cristo, essas coisas começam a sair. E depois, pastor, saber o que eu tenho. O que eu tenho, irmãos? Todas as coisas que eu tenho. Eu não vou dizer muita coisa, eu vou dizer para você duas coisas. Você tem na sua vida, você é salvo em Cristo Jesus. Puxa, isso é maravilhoso. Só isso basta para mim sair de muito conflito. Sou salvo. Que a maioria dos conflitos na vida dos crentes é por causa da salvação. Só de eu saber que eu sou salvo. Meu Deus, eu sou salvo. E eu sou salvo pela graça. Não pago nada por isso, sou salvo. Aleluia. E depois, que mais? Que mais que eu tenho? Eu tenho toda herança em Cristo Jesus. Toda herança. E o que falta para mim? É aí que entrava o que eu contei aqui para você quando eu fui orar para pedir, que eu iniciei a mensagem falando. Poxa, eu tenho a herança. Quer dizer que não falta nada para mim? Não falta nada para mim, mas pastor, está faltando, eu preciso disso lá em casa. Irmão, está faltando alguma coisa? Deus é provedor. Ele vai agir na sua vida, creia nisso, já agiu, mas tem o momento certo de chegar. Então todo esse conflito aí não vai adiantar para você ter, e não vai adiantar para você ser. Então o que precisa acontecer para mim vencer isso? Eu preciso saber o que eu tenho. Por isso a importância de estar ouvindo o Evangelho, não ouvindo qualquer coisa, irmãos. Não ouvindo qualquer coisa. Ouvindo o Evangelho, ouvindo a Escritura, ouvindo o Evangelho da graça de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. É esse Evangelho. Quando eu estou ouvindo esse Evangelho, eu sei quem eu sou. Quando eu estou ouvindo esse Evangelho, eu sei o que eu tenho. Porque no outro Evangelho, que não é outro a não ser a perversão do Evangelho, como disse Paulo, eu tenho que lutar para ter. Não, eu não tenho ainda, tudo é duvidoso, eu não tenho ainda, eu tenho que lutar para ter. Se eu não orar de madrugada, eu não vou ter. Eu tenho que orar de madrugada para ter, senão eu não tenho. Eu tenho que fazer uma campanha para ter, senão eu não tenho. Esse é o outro Evangelho, que não é outro a não ser a distorção do Evangelho, a perversão do Evangelho de Cristo. Então, quando eu estou ouvindo o Evangelho de Cristo, eu sei o que eu tenho. Então o que eu tenho não precisa ser conquistado, já foi conquistado. O que eu tenho agora eu recebo e desfruto do que eu tenho. Meu irmão, você na sua vida, você não tem falta de nada. Não, pastor, pastor, não sei. É porque ainda você está deixando algo da velha natureza tentar governar você. Mas você não é isso, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é novo, é tudo novo, as coisas velhas se passaram, tudo na sua vida, na minha vida se fez novo. Isso é maravilhoso, irmãos. Que mais? Eu preciso saber quem Deus é para mim. Essa é a terceira coisa. Como que eu venço esse conflito? Sabendo quem eu sou, sabendo o que eu tenho, sabendo quem Deus é para mim. Quem Deus é para mim? Eu não sei se Deus quer me ajudar, se Deus está comigo, se Deus me abandonou, eu não sei. Isso é o conflito, isso é os pensamentos que não são os nossos. Porque na nova natureza eu sei quem Deus é para mim. Quem Deus é para mim? Deus é meu Pai.
Na nova natureza eu sei quem Deus é para mim. Deus é o meu provedor, não falta nada, Ele é tudo, Ele é o meu Pai. Irmão, pensa comigo, se eu e você, tem muitos pais aqui, muitas mães, nós temos às vezes um filho que está doente, ou passando alguma dificuldade, no casamento, na vida financeira, e o pai e a mãe ficam vendo alguma maneira de ajudar esse filho, para que ele seja curado da enfermidade, ou saia daquele problema financeiro, ou do problema conjugal que ele está passando, né? Na maioria das vezes, se o pai é sadio, né, mentalmente, ele vai querer ajudar, ele ama demais o filho, não é assim? É assim. Agora você imagina Deus, que não tem as nossas imperfeições. Você imagina como Deus ama a gente e cuida da gente. Se eu e você achamos que cuidamos bem dos nossos filhos, você imagina Deus. Eu não estou na escola quando os meus filhos estão. Eu não estou no trabalho quando nós não estamos no trabalho quando nossos filhos não estão. Só que o nosso Pai perfeito, Ele está na escola quando nós não estamos, lá com os nossos filhos. Ele está lá no trabalho com a gente, quando os nossos pais não estão conosco, ou nós não estamos com os nossos filhos, o nosso Pai perfeito está lá. Então, esses conflitos, eu preciso saber quem Deus é. Poxa, quem Deus é para mim? Ele é o cara que quer me castigar toda hora. Ele é aquele cara mau que está sempre raivoso. Ele é aquele personagem que foi inventado pela religião, que quer a todo momento me punir, que quer a todo momento me jogar fora, que quer a todo momento virar o rosto para mim. Deus é assim? Não, esse não é o meu Deus. É o Deus que está assim, vocês fizeram um carnaval ano passado, agora esse ano não vai ter carnaval. Esse não é o meu Deus. Que a maioria dos crentes creem, né, em todas essas coisas. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Mas a justiça dele também é o amor. A justiça dele foi revelada em Cristo. Cristo é amor. A Bíblia diz que eu e você somos justiça de Deus. Amor. Somos um com Cristo. Essa mentalidade de justiça, de ser castigo, punição, não sei mais o que, esse não é o meu Deus. Então nesses conflitos eu tenho que saber quem Deus é, porque se eu não saber quem Deus é, eu vou pensar que eu estou sozinho, eu vou pensar que Deus não está me ajudando, eu vou pensar que eu não tenho nenhuma ajuda de Deus, nada. Mas se eu realmente sei quem Deus é, no meio desses conflitos internos, no meio dessas vontades que eu não gostaria de ter, no meio desses pensamentos que eu não gostaria de ter, desses sentimentos que eu não gostaria de ter, no meio de tudo isso, no meio de tudo isso que eu estou passando, eu sei quem Deus é. Então eu sei que esse conflito, esses sentimentos já estão vencidos pela cruz do Calvário, no nome de Jesus. Então é assim que nós enfrentamos esses conflitos. É assim que nós enfrentamos. Pastor, mas não é fácil. Eu não falei aqui que é fácil. Eu não disse que você está com um pensamento mal e da hora para outra você vai, sumiu. Por que sumiu? Porque o profeta orou por mim. Não, sumiu porque você creu. Sumiu porque você creu. Por isso se mudou o pensamento. Porque o Espírito Santo que habita em você ajudou você. Por isso que aconteceu. É por isso que mudou o pensamento. Então, irmãos, e em quarto lugar, liberte-se das mentiras ouvidas do passado, que ainda estão influenciando os seus pensamentos hoje. Não tem coisa que você vê, que você lembra de algum episódio? Não tem coisa? Você vê, lembrou de um episódio. Não tem coisa que você vê na TV, que você lembra de algum episódio? Tem algumas coisas que mexem muito comigo. Vou confessar aqui, os irmãos. Tem algumas coisas que mexem muito comigo. Por exemplo, coisas que falam de coisas antigas, né? Por exemplo, nos anos 90, né? Que a gente viu muita coisa nos anos 90. Teve muita coisa boa que aconteceu. A gente vê alguma coisa, vê uma postagem, né? Diz, essa semana a pastora compartilhou um negócio lá, disse, você estava nem sabia, mas era último momento com seus colegas, alguma coisa assim. Eu disse, meu Deus, eu estava com as crianças lá, encheu os olhos de lágrimas. Eu disse, meu Deus do céu, que coisa, não? E a gente nem percebe quando né? A gente não percebe. Então essas coisas, tem uns gatilhos mentais que fazem a gente se sentir bem, se sentir mal, se sentir triste. Tem coisas que fazem a gente pensar nessas coisas.
Então escute aqui, irmãos, liberte-se desses pensamentos que prejudicam você, pensamentos antigos que prejudicam você, pensamentos do passado que prejudicam você, liberte-se disso. Como? Nós já vamos ver como. Eu já falei aqui algumas coisas, mas liberte-se dessas coisas, e hoje nós vamos sair daqui libertos disso, em nome de Jesus. Agora, olha só, tem coisas, por que eu falo para você que você não pode se condenar por pensamentos ou por sentimentos? E que a religião, ela está totalmente errada quando condena alguém que tem algum pensamento errado, algum pensamento mal, ou algum sentimento mal. Está errado, totalmente errado. Por quê? Porque tem pensamentos, e eu duvido que você não vá concordar comigo, que são involuntários. Tem coisas que você pensa que você, puxa, é involuntário. Ou porque você viu alguma coisa que deu um gatilho que fez você pensar nisso, ou de repente você pensou nisso, ou ouviu uma música que pensou nisso, ou uma palavra que pensou nisso, ouviu alguém, você não tem pensamento que são involuntários, irmão? Não tem? Tem pensamento que a gente mesmo provoca, ele pensa, né? Mas agora tem pensamentos que são involuntários. Como que eu vou estar me condenando por isso? Como que alguém vai dizer para mim que eu estou endemoniado por causa dos meus pensamentos, que eu estou endemoniado por causa dos meus sentimentos? Não. Se tem alguma coisa que a igreja foi chamada para fazer, é para ajudar quem precisa de ajuda. Que é o que menos, muitas vezes, a igreja evangélica faz. Mas eu e você que temos essa luz do Espírito Santo na nossa vida, e muitos irmãos que têm tido isso, nós estamos sempre dispostos a ajudar essas pessoas. Todos nós. E se um irmão seu hoje contar para você um pensamento ruim que ele tem, qual é a sua reação? Tem gente que se apavora, como se ele nada passasse por essa cabecinha, nada passa, essa cabeça é pura ilusão, é pura ilusão, nada, não, na cabecinha dele não passa nada, é só os outros que têm pensamentos maus, sentimentos, é só os outros, ele não pensa muito, ele não, você está entendendo o que eu estou falando? Eu e você fomos chamados para ajudar quem precisa de ajuda. Se o teu irmão hoje disser assim, olha, estou sentindo algo assim, olha, eu não gostaria de estar sentindo, mas eu posso contar para você? Aí o fofoqueiro, ele já quer contar para outro. Ele diz, pode. Ele não quer ajudar, ele já quer contar para outro. Ele já está ouvindo para aumentar um pouquinho e já contar para outro. Agora quem quer ajudar de verdade, irmão, ele nem vai dizer assim, irmão, como pode você pensar isso? Experimenta, irmão, faz um teste aí com uns aí. Você vê como vai ter cada revelação. Irmão, nem me fala lá pro Joãozinho lá, fala lá pro Pedrinho lá. Eu nem quero ouvir isso aí. Como pode, irmão? Como pode? Já viu esses santarrões, né? Como pode você pensar isso? Mas geralmente quem tem essa atitude toda assim, ele pensou a semana toda em fazer fofoca, ele pensou a semana toda em mentir, ele pensou a semana toda, nos erros dos outros, ele não cuidou dele, da vida dele, ele cuidou só da vida dos outros. É por isso que ele tem essa atitude, porque ele já quer passar a imagem para a pessoa que ele não tem. Irmão, ele não. Irmãos, eu sei que você não vai ouvir tão rápido uma mensagem dessa por aí. Que geralmente alguém vai estar num púlpito como esse, dizendo assim, irmão, você não pode ter esse pensamento assim, isso é coisa do diabo. Você está pensando isso porque está dando brecha para o diabo, vai se consagrar, irmão. Você está sentindo essas coisas, irmão, porque você dá legalidade. O que você tem olhado na televisão, irmã? O que você tem olhado no seu celular, irmão, hein? Então é mensagens de condenação. Para mim não me interessa que você tenha olhado, porque cada um, o Espírito Santo está ajudando aqui. Essa semana até ouvi alguém falando sobre a graça de Deus e condenando e criticando outros. Eu pensei assim, como pode, cara? Cada um está tendo o seu crescimento, é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós está crescendo, cada um de nós, você está crescendo na graça de Cristo. Você está crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos estamos em crescimento. Todos estamos nesse processo. Mas que bom que estamos crescendo. Alguém pode dizer assim, mas pastor, há um tempo atrás o senhor fazia campanha. Quando eu era menino eu fazia coisa de menino. Quando eu era menino eu fazia coisa de menino.
Você tem que não falar isso, é dizer assim, graças a Deus que os líderes da nossa igreja, os pastores da nossa igreja sempre estão em crescimento, sempre estão evoluindo, sempre estão aprendendo. O ruim seria se ainda estivesse fazendo um monte de coisa que eu já nem gostava de fazer, mas esse é um assunto para outra hora. Quando eu for falar aqui sobre assuntos de um coração de pastor aqui, eu vou falar para você daqui a alguns dias. E agora eu quero falar para você, liberte-se de 3 tipos de pensamentos. Quais são os 3 tipos de pensamentos que nós precisamos nos libertar? Primeiro, pensamentos maus. Irmãos, pensamento mal mesmo, não é pensamentos maus, é pensamento mal, pensamento diabólico. É pensamento de fazer o mal para os outros, pensamento de fazer o mal com palavras, pensamento de se vingar dos outros, pensamento de fazer alguma coisa que prejudique o próximo. Esses pensamentos maus, nós precisamos ser libertos deles. Graças a Deus, pastor, que eu não tenho, mas pode ter, irmão. Não seja orgulhoso assim, para com essa vaidade, porque a palavra de Deus, ela também diz que a palavra de Deus fala que a soberba precede a ruína. Eu não tenho esse pensamento, eu não. Eu posso qualquer coisa, para mim, pode fazer qualquer coisa, mas eu pensar isso eu não penso. Soberba precede a ruína, irmão. Você está soberbo hoje, amanhã vai pensar isso. Não, eu posso pensar qualquer coisa, mas olha, eu garanto assim, eu me conheço. Sabe o que é isso? Justiça própria. E não diz assim que Deus me ajude, que o Espírito Santo me conduza. Não, eu me conheço, jamais vou pensar isso. Como pode esse irmão pensar isso? Esse pensamento de se vingar, irmão, para com isso, é coisa do diabo. Realmente, é coisa do diabo. É pensamento que não é da nova natureza. Mas e o que nós fazemos com isso? Nós vamos nos libertar disso. Nós vamos sair dessa, em nome de Jesus. Pensamentos diabólicos, não só de fazer mal para os outros, mas também de fazer mal para nós mesmos. E como vamos nos libertar disso? Nós já vamos falar. Eu só estou mostrando como a gente vive, irmão. Já deu quase meia hora aí de mensagem, já deu meia hora de mensagem. Eu estou mostrando apenas o que passa na nossa cabeça, o que passa dentro de nós. Ninguém aqui pode dizer assim, pastor, não, esse culto não é para mim, porque eu não sinto nada disso. Mas então, irmão, você foi arrebatado e esqueceram o seu corpo ainda aí. Esqueceram. Então, deixa eu seguir aqui, senão eu já chego em outros assuntos aqui. Então, liberte-se desse pensamento diabólico. Liberte-se também, mas pastor, um crente pode ter um pensamento assim, vingativo? Pode muito, irmão. Pode ter, irmãos. E tem muito. E você pode ter amanhã. Posso, pastor, será? A gente é acostumado a viver numa ilusão religiosa assim, de que nada acontece com a gente, porque a gente se consagra, porque a gente... Não, irmão, você ainda está na terra, você é um ser humano, mas a glória, o louvor e a boa notícia é que dentro de você tem o Espírito Santo que ajuda você nessas horas. Não é como outras pessoas que não sabem disso. Você tem o Espírito Santo que, quando vem esse pensamento, ajuda você e alinha você novamente com a sua nova natureza. Aí, que mais? Que outro pensamento? Segundo pensamento, irmão, liberte-se de pensamentos medíocres, medianos, que está na média. Qual é o pensamento medíocre? O pensamento da média, pastor. Tudo está bom, tá bom assim. Não, para que eu vou crescer? Eu não preciso melhorar nos estudos, não, tá bom. Eu não tenho mais idade para ir, tá bom. Para que eu vou melhorar na minha vida profissional? Tá bom, pensamento medíocre. Escute, Deus quer sempre que você cresça em tudo. Irmão, crescimento para você é geral, é em todas as áreas. Deus quer isso para você, é crescimento geral. Deus quer. Pensamento medíocre. Ele bebe, pastor, bebe, mas não incomoda. Não incomoda agora, irmão. Porque daqui a um tempo vai incomodar. Você vai estar cuidando no hospital por causa da bebida que está prejudicando, está arrebentando tudo por dentro. Não incomoda agora, mas depois vai incomodar. Um pensamento medíocre. Bebe, mas está bom, não incomoda.
No governo as pessoas dizem, né? Rouba, mas faz. Isso é um pensamento medíocre, irmão. Como rouba, mas faz? Hoje Jesus ia falar a mesma coisa, né? Mas rouba, mas está tudo bem. Não, não tem, é pensamento medíocre, pensamento da média. Não, irmãos, eu e você temos um novo pensamento, é uma nova mente, é a mente de Cristo que nós temos agora. Mas vem esses pensamentos, vieram e virão. Mas o Espírito Santo esteve, está e estará conosco. Aleluia, oh aleluia. E também, irmãos, o terceiro pensamento é os pensamentos que eu estou falando essa noite, pensamentos conflitantes, que incomodam você, pensamentos que causam dores, pensamentos que causam ansiedades, que deixam você estressado. Esses pensamentos que eu falei aqui, diabólico, medíocre, pensamento de conflito, né, conflitante, esses pensamentos, escute, não pertencem a você. Esses pensamentos não são a sua nova natureza, porque a sua nova natureza é uma natureza que tem a mente de Jesus Cristo. A sua nova natureza tem a mente de Deus. A sua nova natureza só tem coisa boa na sua nova natureza, não tem nada ruim. Mas pastor, essas coisas acontecem. Eu sei, acontece comigo também. Ah, pastor, O senhor fica assim também, pastor, em conflito? Tem gente que fica assim, perguntando, né? Curioso, se eu fico assim, irmão, fico bastante em conflito. Fico mal, fico arrebentado, eu choro. Eu digo para você, chora mesmo, irmão. E grita mesmo, e faz mesmo, só não faz assim na frente dos outros, né? Às vezes senão vai achar que você é louco. Mas faz sozinho. Mas agora como fazer isso? Como que nós vamos nos libertar disso? Não sei vocês, mas os irmãos da Guarani ontem, pela cara da maioria dos irmãos aqui, você está interessado, né, em saber. Mas ontem os irmãos esperaram até o último minuto. Irmãos, assim, como vocês estão, ouvindo atentos à mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Que essa mensagem vai libertar você hoje. Essa palavra vai libertar você hoje. Raramente você vai ver alguém subir num púlpito como esse e dizer o que nós sentimos, os que os crentes sentem. Não, quem não conhece Jesus que sente isso. A gente não. A gente só sente coisa boa. É só coisa boa. Se pegam às vezes, né? Tem que chegar o pastor quando não é com ele. Quando não é com ele. Tem que chegar o pastor para, né? Não, mas eles insistem em dizer que isso é só a gente que não conhece Jesus. Não, isso também atinge a gente também. A boa notícia é que nós temos a ajuda de Deus. Mas como que nós vamos resolver isso? Então, irmão, se você aceitar tudo isso numa boa, dizer, não, é assim mesmo, eu nasci para viver assim, com o meu coração em conflito, com a minha mente em conflito, com os meus pensamentos sempre tudo, né, desregulados, eu nasci para ser assim. Se você aceitar, você vai cada vez mais ou constantemente estar deprimido. Se você aceitar tudo isso, você vai constantemente estar deprimido. Constantemente. Constantemente você vai estar, irmãos, para baixo. Constantemente. Mas como que a gente faz para resolver isso? Vamos então para o remédio de Deus. Como que nós vamos ser livres disso? Primeiro, eu falei para você tudo que nós sentimos e tudo que nós temos que saber quando nós temos isso. Lembra? Eu falei, nós temos que saber quem Deus é, quem nós somos, o que nós temos, tudo isso nós temos que saber. Nós também temos que saber que isso acontece com a gente e que não é demônio. Não adianta você colocar a mão na cabeça, se ungir com óleo e dizer, demônio, sai da minha mente agora, demônio. Você mesmo se expulsar o demônio, irmão. Né? Não adianta. Você entrar no carro, vai sair um demônio agora, em nome de Jesus, eu não quero esse pensamento, sai. Não vai sair. Como que a gente faz, pastor? Então você já sabe que você sente isso, que isso nós vamos sentir. Que até o pastor sente essa, sobreiro, todo mundo, eu não sabia. Todo mundo. Todos sentem. Então a gente sabe.
A gente sabe quem Deus é, a gente sabe que a gente sente isso, a gente sabe o que nós temos em Cristo Jesus, tudo nós sabemos. Mas como vamos resolver isso? A primeira coisa, quando eu estou nesse conflito, o que nós fazemos? A gente confessa quem nós somos. Nós confessamos, e se possível for, confessa audivelmente. Se possível, porque se possível, pastor, para não acharem que você é louco, faça isso, se possível, sozinho dentro do carro. Você está em conflito interno, você está com seus pensamentos, você está com o nervo à flor da pele, você está desesperado por coisas que estão acontecendo, não conta nada para ninguém, não contou para a família. Aqui você pode contar, irmãos. Tem pessoas aqui que você pode contar e olha, vai sair um fardo de dentro de você. Você pode contar o que você está sentindo, pode contar o que você está pensando. Olha, pastor, estou pensando em me matar. É, irmão, está pensando em se matar? É? Então vem aqui, vamos confessar quem você é. Vamos confessar quem é Deus na tua vida. Vamos confessar o que você tem em Cristo Jesus. Vamos confessar que você tem vida abundante. Uau, meu Deus do céu. Agora deu vontade de pregar mais meia hora, mas não vou, irmãos. Então, nós temos que confessar. Por que eu falo para você, se possível? Para não ficar falando alto no meio das pessoas, porque o bom é a gente falar até para a gente mesmo ouvir. Eu sou um filho de Deus. O pensamento de conflito é que você é uma pessoa abandonada pelos outros. Você vai confessar: o Espírito Santo de Deus é minha companhia e coloca as pessoas certas na minha vida. Eu confesso que eu não estou sozinho, que Deus nunca me abandonou. Aleluia. É isso aí, vai confessando quem você é, qual é a sua identidade. Eu confesso quem eu sou, confesso quem Deus é. Deus é o meu Pai. Eu sei que nesse momento Deus está comigo aqui. O meu Pai me ama e eu sou dele. O Pai me ama e eu sou dele para sempre. É assim que eu faço minhas orações. Se você chegar aí uma hora aqui, irmão, eu estou aqui na igreja cantando assim, meio fora da casinha, é porque eu estou orando. É a minha oração. É a minha oração. Então o que eu vou passando, eu vou orando com Deus, e é isso que você tem que fazer. Confessa, você vai ver que você vai sair daquele momento, você vai, meu Deus, pastor, aconteceu mesmo, é um milagre. Não, é que você está assumindo a sua identidade. Você está colocando acima, irmão, dos conflitos interiores e dos pensamentos que você tem, quem você é. Confessa quem você é. Irmão, confessa todo dia quem você é. Já, sabe, já toma como é que é? Melhor prevenir do que remediar. Já antes de acontecer, já previna. Já acorda dizendo: maravilha esse dia, que dia abençoado. Olha que dia maravilhoso. Tudo meu pai que fez. Olha só, o sol nascendo, os passarinhos cantando, cachorro da vizinha não para de acuar, esse cachorro abençoado. Tudo meu pai que fez. Estou saindo para o meu emprego, meu pai me deu. Olha a minha família abençoada, meu pai me deu. Está cevando o chimarrão, confessando: olha só que chimarrão gostoso que eu vou fazer para tomar com meu amor ali. Vamos tomar um chimarrão agora. Chimarrão abençoado, meu pai me deu. Confessa, irmão. Você vai ver que no final do dia, aquilo que ia chegar, já vai olhar e dizer: nem vou chegar, porque esse aí já está imunizado já. Já está imunizado, ele já confessou quem ele é, já nem vou chegar. Aleluia. Confesse quem você é. Você vai ver, irmãos, que agora esses tempos de muito deprimido que você ficava, não vai ficar mais. Depois, que mais que eu faço, pastor? Tem mais coisa para fazer? Não sei se tem. Leia, medite, ouça e escute. É tudo coisa diferente. Parece que ler e meditar é a mesma coisa, e ouvir e escutar também, não é? Tudo diferente. Então leia, medite, ouça e escute. Somente quem tem uma palavra boa para a sua vida. Leia e medite. Não adianta, irmão, não precisa nem cortar, não pode deixar. Não adianta você querer ler livro do R.R. Soares, do Valdomiro Santiago, de não ser mais, li um livro tão bom, irmão, sim, fala de milagre, de milagre, não é? De milagre, pastor, coisa incrível, irmão, o que acontece, irmão? Milagre, assim, ali, de quem, irmão? Valdomiro Santiago, R.R. Soares, eu nem sei se tem livro esses caras, não sei.
Eu também não estou falando mal deles, amo eles também, mas não concordo com o evangelho que é pregado. Nem, como é que se diz? Em número e grau, como é que é? Como é que é? Nem em gênero, nem em número e nem em grau. Não concordo, irmãos. Então não adianta, a pessoa vem aqui, ouve o evangelho de Cristo, sem nada misturado, aí ela chega em casa de manhã, Valdomiro Santiago, que se você quer receber milagre, você faça isso. Tudo isso para receber um milagre? Meu Deus! Semana passada eu gravei um vídeo falando que Jairo foi lá, Jesus só falou para ele, creia somente, crê somente, não, mas a religião diz assim, Jairo, você tem que fazer isso. A mulher do fluxo de sangue, ela fez o quê? Só foi lá, creu. Jesus disse assim, alguém tocou em mim, mas tocou diferente, saiu virtude, houve fé, você creu, vai, a sua fé te curou. Não teve sistemas, irmão, escute aqui, você quer receber milagre, irmão? Creia, você já recebeu. Então não adianta você ler qualquer coisa, não adianta meditar em qualquer coisa, não adianta. Está fazendo, irmão, essa semana, pastor, assim, eu estou meio ruim, daí liguei nos programas evangélicos na TV, ficou mais ruim daí, né, irmão? Você está pior agora, né? Você vai ter que fazer sacrifício de tudo para a sua vida melhorar. É um monte de sacrifício. Irmão, por favor, medite, olha, procure aqui, leia na palavra de Deus, medite na palavra de Deus sobre quem você é na nova natureza. Você está em conflito? Pega a palavra de Deus e leia quem você é, quem eu sou. O que Paulo diz? Paulo diz que eu sou santo. Olha que Paulo diz que eu sou salvo em Cristo Jesus. Olha, diz aqui que eu já tenho o Espírito Santo habitando em mim. Olha só, diz que eu já tenho as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Olha, tudo aqui. Leia o que você tem. Leia quem você já é em Cristo. Leia, medite quem Deus é para você agora, irmão. Medita nessas coisas. Nós temos tudo que nós precisamos. Como que eu faço para sair desse conflito? Leia o que você sabe sobre você. Leia na palavra de Deus. Livros que falam sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. Olha o que diz Efésios 6, 11 e 18. Já vou encerrar, irmãos. Diz assim, tomai também o capacete do quê? Da salvação. O capacete da salvação. O capacete da salvação é para proteger a mente, os pensamentos. Quer dizer que o que eu... Não é, irmão, um negócio assim que eu vou orar e diz, pai, manda agora a armadura... Não, irmãos, a palavra de Deus diz o capacete da salvação é uma consciência que eu sou salvo e todos os benefícios que eu tenho da salvação. Isso é o capacete da salvação. Quando eu estou em conflito interno com os meus pensamentos, eu uso o capacete da salvação. O que eu tenho na salvação que eu recebi? O que eu tenho? Sou salvo. E aí, qual é os benefícios dessa salvação? Nem vou começar a citar, mas você sabe os benefícios da salvação. Use o capacete da salvação. Você vai ver que esses pensamentos, eles não vão mais dominar você, não vão mais governar você. Esses sentimentos não vão mais dominar você, não vão mais governar você. Eu sou salvo, então eu sou filho. Eu sou salvo, então eu estou protegido. Estou protegido se eu sou salvo. Agora, quando eu tenho conflitos internos, eu estou preocupado, alguém só pode que alguém fez alguma macumba, só pode. Estou em conflito interno, eu estou com pensamentos mal, só pode. Alguém colocou meu nome na boca do sapo, só pode. Por quê? Porque a pessoa acha que ela não está protegida, não tem consciência da salvação, não tem capacete da salvação. Se eu tenho capacete da salvação, jamais vai passar pela minha cabeça, acho que eu estou sendo vítima de inveja. Eu acho. Eu sou muito bonito, daí as pessoas têm inveja. Você entende, irmão? A pessoa sempre está correndo risco de vida, sempre. Ela não tem certeza dos benefícios da salvação, ela não usa o capacete da salvação.
Então tudo para ela é um tormento. Ou ela está sendo invejada, ou ela foi macumbada, ou eu não sei mais o que aconteceu com ela, ou é um demônio que está, como é que dizem lá na macumba? A pessoa é um cavalo, né? É um encosto que está ali, e ela acha que é isso. Ela acha que é isso. Mas quem tem o capacete da salvação, irmãos, sabe quem é Deus, sabe o que tem, sabe lidar com esses momentos que nós vamos sair daqui hoje, vencendo esses momentos da nossa vida em nome de Jesus. Então, o que Deus pensa sobre você, irmão? Você já parou para pensar, o que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de mim? Irmãos, a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus para mim é de paz e prosperidade. Isso é o que Deus pensa de mim. Pastor, quer dizer que Deus não pensa que eu sou um que não mereço, que Deus não pensa que... Não, Deus não pensa nada de ruim de você, é paz e prosperidade. Aliás, Deus, Ele vê você, Ele já vê você como um filho, e não é qualquer filho, é um filho muito amado de Deus. Será que não é possível que a gente não vá sair dos conflitos internos com tudo isso que nós sabemos? Não, nós vamos sim. E nós temos o poder do Espírito Santo na nossa vida para vencer esses conflitos, para vencer esses pensamentos. E escute, você tem que gravar isso. Esses pensamentos não são seus. E esses sentimentos, esses conflitos não são seus. Eu tenho outra notícia para você. Também não é Deus que está provocando nada disso. Não é Deus que coloca esses pensamentos, não é Deus que coloca esses sentimentos. Ou se não é Ele que coloca, se não é eu que coloco, se não é Ele que põe esses pensamentos, se não é eu que estou pensando isso, são outros pensamentos que vêm, porque os meus pensamentos, o pastor disse que não é eu que penso isso, que não é os meus pensamentos, é a mente de Cristo, essa é a minha nova identidade. E o que vem, e da onde esses pensamentos, pastor? Da minha carne. Esses pensamentos é da minha velha natureza. Eu tenho novos pensamentos em Cristo Jesus. E aí, pastor, e agora a palavra de Deus diz: pensem nas coisas lá do alto. Não é o que nós lemos? Olha, o que for bom, o que for puro. Ter a consciência que esses pensamentos não fazem bem e que eles não podem estar em vocês, pois vocês e nós não somos um depósito de coisas ruins. Irmão, escute. Você não é um depósito de sentimento ruim. Você não é um depósito de pensamento ruim. Você é templo, morada do Espírito Santo de Deus. Você não é depósito de coisas ruins. Então Deus não está colocando essas coisas. Como que eu vou vencer isso? Confessando, sabendo quem Deus é, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu tenho, meditando em coisas que falam sobre a minha nova natureza, meditando em coisas que falam sobre o amor de Deus por mim, lendo coisas que edificam, que falam sobre quem Deus é para mim. Não adianta você pegar a cartinha de testemunha de Jeová que entregam lá e dizer: ai, olha, uma mensagem de Deus no portão da casa. Ai, é santa inocência, né, irmão? Santa inocência. Pega o cartãozinho, aquela sentinela dos testemunhas de Jeová, aí vai ler, porque ele sente uma mística que vai abençoar ele. Daquele papel, ele vai ser abençoado ali. Ai, que mensagem de paz. Aqui mensagem de paz, dizer que só 144 mil vão ser salvos, e você está na corda bamba. Muita paz. Nem sei se eu sou um dos 144 mil. E tem gente que acha uma benção. Posso entregar aqui? Pode, o que é de Deus pode deixar. Quer entrar, tomar um café, um chazinho? A palavra de Deus diz assim: quem traz outro evangelho, nem os recebais. Nem os recebais. Lá em casa raramente eu recebo alguém. Raramente eu recebo. Eu sempre a pastora. Porque eu fico assim, irmãos, eu não sei dizer não de uma vez. Eu digo: e aí, quanto custa? Eu dou conversa. A pastora, alguém chega lá, ela já sai e diz assim: não, obrigado.
Então quando eu vejo que está chegando, eu digo, amor, tem gente ali. Porque se é comigo, o cara vai ficar meia hora conversando, mostrando a rapadura, tirando a rapadura, mostrando tudo. Claro que quando a gente quer, a gente compra, né? Agora quando não quer, a pastora atende. Vamos colocar de pé e orar junto, irmãos.